Olá, seja bem-vindo a mais um Voxcast, né, o podcast aqui da Vox+, que você já conhece. O papo de hoje é sobre empreendedorismo, mercado de peças para máquinas pesadas, né? Muita coisa, a gente vai conversar sobre isso. Recebo aqui o pessoal da linha de frente da Tratosan, Ideraldo e Faola. Sejam bem-vindos para a gente aqui. Obrigada. Da Vox, é um prazer receber vocês por aqui. Bem-vindo, Faola. Vou começar pelas mulheres, né? Com certeza. Nós que agradecemos o convite. Estávamos há muito tempo, né, tentando essa a gente não desiste esse podcast, mas graças a Deus conseguimos que saísse e vai ser um bate-papo bem bacana, com certeza. Legal, maravilha. Ideraldo. Pois é uma satisfação imensa estar aqui hoje, né? Poder compartilhar um pouco da nossa história de vida, a trajetória, um pouco da trajetória da empresa. Então isso também chega num determinado período que a empresa começa a maturar. Isso é importante que a gente possa contar um pouco dessa história. Com certeza. Aqui o maior tentáculo da economia é o agronegócio, né? Sim. Então eu imagino que vocês estão num mercado bem bacana, né? Para trabalhar. Sim. Hoje... Como é que você fala um pouco desse mercado pra gente aí? Eu acho que quando a gente decidiu criar a empresa, a gente percebeu a necessidade. Então hoje o nosso negócio vem de necessidade. Então a gente acaba tendo um pulo à frente às pessoas que vão abrir um negócio. Então, às vezes tem que pensar, eu vou abrir um negócio, mas esse negócio é necessidade. Quando você tem necessidade, o produto por si só já tem uma facilidade de ser escoado. Legal, é isso mesmo, é isso mesmo. E a Faola, quando tem mulher na direção, quando tem mulher no comando, ajudando, o negócio flui mais rápido. Assim, hoje o meu setor é o administrativo e financeiro da empresa. Qual é a parte, né? Tá vendo? Então, o financeiro, realmente a gente é o coração, né, da empresa. Então, mas nada além do que as vendas, né, que se as vendas acontecerem, obviamente tudo vai fluindo. Então, é um círculo, né, que vai se moldando. Então, hoje eu faço parte, né, da Tratosan. Abracei, né, o sonho do Ideraldo, que se tornou o meu, juntamente com ele, e a gente está caminhando e alavancando cada vez mais a Tratosan, se Deus quiser. Maravilha. E por que, como tu chegaste nesse nome aí? Trator San, né? E San de Santarém, homenageando a santa cidade. Uma mistura, né? Sim. Aí... Mas na parte de quando você decidiu, você disse que chegou a fazer um estudo de mercado ou não? Foi intuição também? Na verdade é um pouco cômica e trágica, assim, não se fosse trágica, né, Paula? O início da Tratosan. Nós saímos de férias, eu e ela, nós éramos empregados de empresas distintas. Vocês trabalhavam numa... vocês já eram casados? Não, a gente namorava. A gente namorava. E aí tivemos umas férias em 2016... E quando eu voltei, eu estava desempregado. E aí ficou aquela lacuna, o que eu vou fazer? Até então eu fazia o curso de bacharelado em Direito, estava cursando o 8º semestre. Aí eu falei, tô mais perto de terminar o curso de Direito, então vou parar o que era meu hobby. Que a venda é um relacionamento e a gente gosta de se relacionar. Então a venda era uma paixão. E mexer com trator já era uma vida, porque eu já estava há 7 anos trabalhando com isso. E aí eu fui estudar o direito, mas eu vi, quando eu saí da empresa, que a empresa fechou a sede de Santarém, os clientes começaram a ligar, querer informação, querer peça, e aquilo foi vendo aquele estalo daquela necessidade. E aí quando foi em julho de 2016, veio um estalo, falei, vou parar o curso e vou mexer com isso aqui é a minha vida, é aqui que eu vou ganhar e vou formar minha família aqui. Percebeu na hora lá, a parada, né, gente? Aí a gente abriu um escritório. Uma oportunidade, né? Abriu um escritório em julho, na casa da minha mãe, era só uma mesa. E 31 de outubro a gente abriu a primeira loja física. E hoje, agora, 31 de outubro desse ano, a gente está completando 7 anos de operação. Legal, maravilha. E como é que você entrou começou a caminhar junto aí? Verdade. Eu, como o Ideraldo falou, eu era empregada, né? Eu trabalhava numa empresa. E ele iniciou sozinho, né? Mas chegou a um determinado ponto que quando ele abriu a empresa física, deixou de ser um escritório para realmente abrir uma empresa, né? Ter um estoque, tudinho, receber clientes.
a gente sentou, né, e conversou que ele precisava, né, porque ele era o comprador, ele era o vendedor, ele era o administrativo, ele era o financeiro, ele era praticamente tudo da empresa, né? Então chegou a um certo momento que estava expandindo, estava vindo mais clientes, e ele precisava, né, de alguém, obviamente, pelo menos pela parte administrativa, para ajudá-lo, né? Então foi aí que a gente coincidiu da minha saída da empresa onde eu trabalhava, né? E a gente sentou e conversou e vimos, né, essa necessidade dele ter alguém. E pela parte administrativa e financeira, que é algo que tem que ser alguém de confiança, né? Então foi quando a gente realmente decidiu. Então vem comigo, então eu vou abraçar Legal. o teu sonho junto contigo e a gente vai conseguir seguir juntos nessa. É isso mesmo. Os primeiros momentos foram bem conturbados, né? Porque a gente é um casal, então não conseguia separar o relacionamento do profissional Então, e tudo acontece acontece, né? Mas hoje em dia está fluindo, graças a Deus, muito bem, né? Não é à toa que a gente está fazendo 7 anos de mercado em Santarém. E são duas áreas bem sensíveis, né? Que é o administrativo, né? O financeiro e a questão comercial também, né? Sim. Então acho que é essencial ter essa divisão, alguém para contribuir. Sim. Porque senão o cara não decola mesmo, fica amarrado, cara. Fica difícil. E a minha visão de empreendedor é latente, então eu não consigo ficar parado. E os processos administrativos e financeiros são coisas monótonas, né? Digamos assim, é uma rotina. Então pelo meu perfil, eu não tenho a facilidade de ficar parado e fazer. Então ia se acumulando, não tinha uma certa direção. E hoje, com o tato da FAOLA, a gente tem uma organização, a gente tem um planejamento, a gente consegue enxergar números. Então o financeiro chega a um ponto que a gente começa a perceber a importância dessa organização. Para a gente pensar em expandir, eu tenho que estar com isso tudo alinhado, a gente tem que ter uma projeção. E hoje a gente consegue ver isso graças a um financeiro e um administrativo eficiente. Boa, legal, legal. Você falou também em questão de estar o empreendedorismo com o teu sangue. De onde é que vem isso? Então, o meu avô mexia com peças, só que de carros. E na minha infância, eu saía da escola, meu pai me buscava, ou minha mãe me buscava, alguém me buscava, e me deixava na loja do meu avô. E aí, com 13, 12 anos, eu fui começar a ajudar ele. Então ali... Aqui em Santarém. Aqui em Santarém. E aí, então ali foi uma escola, uma faculdade da vida que eu tive, né? Que lá eu sabia precificar o produto, eu sabia o que o produto girava, e meu avô mexia com peças miscelâneas, né? São miudezas. Então... Foi a primeira escola para ti aí para montar a empresa agora. E aí, em 2008, quando eu completei 18 anos, falei, não, quero uma carteira assinada. Só que assim, a minha pretensão não era abrir uma empresa. A minha pretensão era entrar no mercado de trabalho e cursar a área de direito e fazer um concurso e enveredar por outro caminho. Mas a vida foi me mostrando um outro. E hoje eu não me vejo mais fora do cenário das peças. E os teus pais faziam o que também? A minha mãe, ela hoje está se formando em assistência social e meu pai já é falecido. Mas na época meu pai era taxista e a minha mãe era dona de casa por ter 2 filhos. Então, assim, mas também tinha aquele traço empreendedor que é do goiano, né? Goiano não consegue ficar quieto, parado. Então, ela fazia as coisinhas dela, vendia, corria atrás. E aquilo também ia, de uma certa forma, também me direcionando ali durante a minha infância e adolescência. E como era o nome da loja lá do teu avô? Autopeças Vargas. Ficava onde? Em Santarém mesmo. Aqui começou na frente da Americanos, ali na Barão do Rio Branco. Perto do hotel, né? Onde era o hotel. E depois foi pra frente da casa dele. O meu avô, para quem não conhece, era o seu Henrique Façanha. Um dos primeiros pioneiros em peças. A minha família foi uma das pioneiras em peças em Santarém. Peças para máquina, todo não, tipo de... era peças para carro. Carro, tá. Aí eu que já, na minha vida adulta, quando eu comecei a trabalhar com peças de máquinas, como vendedor, e aí eu fui enveredando, aí fui criando uma paixão por esse mundo. Fala, a mulher ela é mais apurada, né? Ela consegue perceber mais as coisas. Então, esse time, assim, como é que você vê isso dentro da empresa, assim? Essa parte feminina para dentro da empresa. Eu sou a única mulher da empresa, né? Hoje a gente conseguiu, esse ano a gente contratou 2 estagiários
e um deles é uma moça, né, uma mulher, mas o mercado de trabalho hoje feminino está muito grande, né? E é como o pessoal realmente fala, as mulheres estão dominando, seja em qualquer setor de trabalho, né? Então, é mulher que entende de veículo, é mulher que... Então, não tem mais aquela definição, mulher para isso, homem para aquilo, né? Então, lá na empresa também não é diferente, né? Então, a gente lida com todos os públicos, né? E obviamente, é mais masculino, mas a gente tem clientes que chegam a minha esposa vai aí levar uma peça. E a gente a esposa chega com a peça tal, assim, assim, assado. Ela sabe tudinho. Entendeu? A mulher tem então, mais detalhista, né? É mais detalhista e ela absorve muito rápido, né, as informações. Então, é um mercado, assim, que está se expandindo mais e mais e as mulheres estão entrando com tudo, assim, seja qualquer ramo. Verdade, verdade. Mas já aconteceu algum fato assim, foi entregar uma peça, sei lá, algum casal, falou só porque eu sou mulher? Já, né? Sempre tem, né? Já, sempre tem, acontece, né? Muito mais. Parece que a mulher não tem a capacidade que o homem, né? Sim, que não é uma verdade. Mas eu acho que até mais, tem até mais. Sim, mas é aquela forma, né? A gente saber sobressair, né? Daquela situação, né? E ter aquela segurança e firmeza de mostrar mesmo, né? Que você sabe que é isso, que é aquilo, e colocar mesmo aquela segurança em cima para justamente não vir acontecer situações desse exemplo que você deu, no caso. Legal, é isso mesmo. E o que a gente encontra lá na Tratorsan? Que tipo de peças, que tipo de máquina vocês têm por lá? Hoje a Tratorsan é uma empresa voltada para o segmento de terraplanagem, mineração, pavimentação. E a gente iniciou o agrícola, mas ainda é muito tímido, né? Hoje, por a gente vir desse cenário linha amarela, porque quando a gente fala de trator, a gente imagina aquele trator lá dentro da lavoura. E não, aqueles da novela? Mas é segmentado. Então, tipo, o trator agrícola, que é o que a gente vê na fazenda, ele é uma linha agrícola. Entendi. E aí, aquele trator geralmente a gente chama de linha verde, ou linha agrícola. E aí o que a gente trabalha hoje é a linha amarela, que se enquadra em construção, pavimentação, mineração. Não tinha percebido isso. Ó. Então elas são setores distintos. E hoje a Tratorsan, o foco dela é pavimentação, mineração e construção. E aí são os equipamentos que têm, digamos assim, o cara que tem uma fazenda, ele é obrigado a ter um equipamento de construção lá dentro. Porque ele tem que fazer o acesso da fazenda, ele tem que fazer o açude, ele tem que fazer a infraestrutura. E aquele equipamento agrícola, ele não resolve o problema dele de infraestrutura. Entendi. E tipo de peças, assim, qualquer tipo de peça para essas máquinas vocês têm disponível? Isso. Assim, o que hoje a gente tem? A gente tem uma rede de contatos com fornecedores dentro do Brasil e fora do Brasil. E aí a gente consegue startar isso. A gente consegue fazer a consultoria, identifica o fornecedor e até 48, 72 horas, dependendo do tamanho da peça, a gente consegue trazer e deixar a peça em loco. E fala aqui no oeste, aqui em Santarém, principalmente, que as coisas chegam aérea, né? Barco ou então estrada. A gente fica aqui um pouco isolado do resto do mundo, digamos assim. Tanto que no correio diz assim, né? Frete grátis para todo o Brasil, menos região norte. Parece que a gente não faz parte do Brasil, né? E como é que vocês fazem para lidar com essa logística, né? Porque tudo é distante. Sim. Acho que o principal desafio logístico hoje da nossa região é justamente o que você falou. Não é só a distância, mas também a questão de infraestrutura. A gente não tem infraestrutura viária. Isso acaba onerando ainda mais o custo operacional. E aí a gente começou a fazer algumas dinâmicas para começar a reduzir esse custo. Hoje, quando a gente fala em componentes até 20, 30 quilos, a gente tem uma espécie de conta corrente, uma companhia aérea com uma tarifa diferenciada, e a gente consegue coletar no fornecedor e trazer até Santarém com um custo menor. Isso a gente consegue trazer uma peça, tipo, saiu segunda-feira do fornecedor, na quarta-feira está na nossa mão. E a gente já consegue entregar para o cliente. E aí quando... 3, 4 dias está resolvido com o cliente a peça, né?
E aí, quando essa peça é uma peça... Porque o equipamento pesado, qual é o grande problema do Brasil? O Brasil, ele é só formador de matéria primária, né? Então, hoje o Brasil tem indústria metalúrgica, tem indústria de bronze, tem a parte primária do equipamento o Brasil fabrica. Mas quando fala de um sensor, de um equipamento hidráulico, de um componente elétrico, o Brasil não fabrica nada. Tudo é importação. E aí entra a parte internacional, né? Isso. Aí, hoje, nós somos o primeiro importador de peças de Santarém. Hoje a gente tem uma operação logística com 4 ou 5 fornecedores em países distintos que a gente faz a importação, seja ela via aérea ou via rodofluvial, né? Que a gente traz via navio até o Porto de Santa, o terminal, a gente carrega lá e traz rodoviário para Santarém. Isso mesmo. Entendi. E quando tem que viajar, assim, vocês se dividem, fica sempre um na empresa, precisa viajar junto também? Não, assim, hoje... trabalho, né? A trabalho, geralmente é o Ideraldo que viaja, né? Mas quando a gente tira mini férias ou alguma coisa do tipo, viaja... Né? Precisa, né? Mas hoje a gente tem um supervisor na loja, né? Onde a gente confia, assim, 100% nele. E então, aí torna, né, a nossa viagem um pouco mais tranquila quanto a isso, porque ele já entende como é a rotina mesmo diária da empresa. Então, é bem mais tranquilo. Mas antes era muito difícil, né? Porque a gente viajava, mas não se desgrudava realmente da empresa. Então, era todo o tempo no telefone, no computador, era fazendo um monte de coisa. Então... Mas hoje a gente conta com um supervisor que nos dá essa tranquilidade. Eu imagino que vocês devem ter treinado essa mão de obra, porque a galera mais reclama aqui em Santarém é de mão de obra qualificada, né? Constantemente, diariamente é treinado. A gente bate muito em cima disso, né? Principalmente em questão de atendimento lá na loja, né? Lá na empresa. Então, todo dia a gente faz uma mini reunião com todos os funcionários, né? E uma vez por mês a gente tem um café com o gestor, que a gente toma um café juntos, justamente para ver, né, o que tenha melhorado mês passado para esse mês que está entrando, e assim vai. Então, é um mercado que ele está em constante movimento, está em constante atualização, e a gente, obviamente, está fazendo isso constantemente com os nossos funcionários, né? Então, é treinamento. Temos um mecânico terceirizado na empresa, onde ele dá cursos para os funcionários sobre a mecânica, sobre a máquina. Então, se eles quiserem tirar dúvidas a respeito de determinadas máquinas, eles tiram diretamente com o mecânico, né? Então, a gente sempre está buscando fazer da melhor forma para que a gente tenha realmente uma eficiência e qualidade, né, no serviço que a gente presta. Legal, bem bastante mesmo, porque voltando um pouco nessa questão da mão de obra, todo mundo quase que reclama, que a gente fala muito também na questão da geração de emprego, que não tem emprego, na realidade acho que deve ter bastante, assim, que falta, acho que é uma mão de obra mais qualificada. Exato. Acho que nessa área também é difícil, né, encontrar pronta assim no mercado, né? Hoje a gente vem fazendo algumas coisas, a gente vai testando, né, vai tentando moldar, e o que acontece é que você falou, o mercado hoje acaba sendo despreparado, você não tem pessoas preparadas para a função. E aí a gente começou a identificar que não adiantava trazer ninguém pronto, a gente tinha que formar. E aí, no novo projeto que a gente fez, a reinauguração agora de 14 de abril, a gente fez a nova roupagem da loja, onde no investimento a gente fez uma sala de treinamento e reunião, justamente visando isso. E aí hoje a gente vem fazendo uma espécie de um plano de cargos e carreiras. Um almoxarifado já saiu para venda, um mecânico já veio para venda, um comprador já veio para supervisão. Então, a gente está começando a fazer um time que saiu de baixo e está construindo o seu propósito, assim como eu saí quando eu era funcionário. Então, a gente vem trazendo, as pessoas vão conseguindo galgar um caminho dentro do mercado. E todo mundo crescendo junto, né? Sim. Acho que é por aí mesmo. Exatamente. Porque é um problema, mão de obra qualificada. Na região toda aqui, a galera reclama bastante. Aonde vocês fazem entrega, né? Vocês conseguem entregar por onde? Hoje a Tratorsan entrega em todo o norte do país. Nós temos clientes em Macapá, temos clientes em Laranjal do Jari, temos clientes em Açailândia, no Maranhão. O Pará inteiro hoje a gente atende. Isso foi graças ao projeto que a gente iniciou, né, que é o projeto Importação, que quando a gente traz a mercadoria, a gente tira todos os atravessadores do processo, a gente não compra dentro do Brasil. A gente tem condições de fazer um preço competitivo. Então, hoje a gente consegue competir com o sudeste do país com as nossas diferenças, que são as nossas diferenças.
parte tributária, que o nosso imposto é um pouco maior que lá, e a operação logística. Mas se o cliente for comprar lá, ele vai ter essa diferença. Então, hoje, a gente acaba sendo mais competitivo. Então, por isso, a gente está conseguindo pulverizar o norte todo. E como é que vocês conseguiram chegar nessa questão de competir dessa forma e dessa expansão? Porque vocês começaram aqui em Santarém, né? A empresa começou dia 1, né, de trabalho, dia 2. Faz um pouco de um resumo, como é que vocês conseguiram chegar até aqui, assim, né? Eu acho que a dificuldade é uma coisa que o homem foi feito para superar, né? A gente vai vendo a dificuldade desde a geração do homem, quando o homem sumiu. Então, hoje, o carro, você vê os carros modernos, então a gente viu a dificuldade, mas não podia ficar acomodado. Se eu quisesse ter uma condição de vida melhor e pudesse proporcionar para minha família uma condição de vida melhor, não adiantava reclamar, tinha que fazer. E aí a gente arregaçou as mangas. Então, a gente saiu de uma loja em 2017 para 2018 de 45 metros quadrados. E aí já foi um pouco mais ousado, abrir uma loja de 75. E aí, posterior, a gente tinha espaço para ampliar, foi para 150. E agora a gente reinaugurou com 441 metros quadrados de área construída. Tá bem grande. Bem grande. E aí, assim, as dificuldades vão surgindo. E aí a gente foi identificando o que acontecia. Para a gente ter mais entrada em todos os mercados, a gente precisava ter um processo logístico, um processo de compra mais otimizado. E eu tinha um sonho de importar. Então, os nossos produtos são, digamos assim, 80%, 90% importados. E aí eu falei, cara, um dia eu vou importar. E aí a gente iniciou um projeto importação. Esse projeto começou em 2020. E aí a primeira carga que eu trouxe era uma caixa de 100 mil reais de peça e foi uma comemoração. E aí a gente começou trazendo uma caixinha, vai criando, vai aprendendo, a gente aprendeu. Aprende. Erra bastante. E agora a gente já está trazendo um container, né? A gente traz uma carga fechada. Caramba, cara. Aí a gente vai conseguindo trabalhar. E hoje a gente tem um projeto para o ano que vem, ter pelo menos 4 ou 5 containers anos chegando para dentro da empresa. Que tamanho era a primeira caixa, Paulo? Acho que era desse tamanho aqui, 1,20 por 1. Do tamanho assim, um pouco menor que essa mesa, metade dessa mesa, assim. Mas container, era uma felicidade, um sorriso daqui até aqui, quando chegou, assim, sabe? Poxa, deu certo. Todo esse estudo, todo esse esforço que a gente fez de ter o conhecimento mesmo de como importar, de toda a burocracia que não é fácil, né? Tem muita burocracia e tal, você realmente tem que ter um conhecimento bem bom, assim, né, para saber importar. E quando chegou essa caixa, assim, foi uma alegria tremenda. Poxa, deu certo. Né? Agora só é daqui para cima. E tem que ter coragem, né? Empreendedor precisa ter coragem. Empreendedor sem coragem aí não chega a lugar nenhum. Não. Eu sempre digo que o empreendedor é meio que maluco, né? Porque ele monta um negócio, ele investe dinheiro ali do bolso dele, se der errado, o prejuízo é dele. Sim. Né? Então, assim, tem que ter coragem mesmo, muita convicção, firmeza, planejamento. Mas se fizer, e com a ajuda de Deus também, o progresso ele é o pilar. Tem que... o Ideraldo, ele sempre foi audacioso, ele sempre foi, assim, persistente em tudo, assim, né? Se ele decidir, eu quero comprar isso agora, eu quero isso agora, então eu vou correr atrás e ele consegue, entendeu? Então, esse setor de importação, a gente... É a nossa menina dos olhos lá da empresa, sabe? Porque foi algo assim que a gente jamais esperava que a gente conseguiria alcançar. A gente fica feliz de ter uma empresa assim em Santarém que consiga fazer, né? Só falando um pouquinho de dados, hoje no Brasil menos de 1% das empresas brasileiras importam. E vocês estão nesse meio, né? São nesse menos de 1%. Hoje em Santarém é a primeira, tem 2 só. Hoje em Santarém só tem 2 empresas que importam. A gente é uma delas. Hoje o Pará, ele tem muita exportação, por a gente trabalhar com grão, trabalhar com minério, trabalhar com a madeira, né? Essas empresas, ela têm o lobby de exportar, mas é muito mais complexo a importação, porque vai desde o mínimo detalhe. Se você errar um número lá, a Receita pode travar a tua mercadoria e você vai ter um prejuízo muito grande. Então a gente precisa realmente ter uma assessoria formada. Hoje a gente, graças a Deus, tem uma equipe formada, um despachante. A gente tem um armador de carga que aqui otimiza o processo dessa carga chegar
do destino, da saída até o destino. Então, tem toda uma burocracia. Não é simples, eu quero ser um importador. Se fosse fácil, a gente está falando de menos de 1%. Deve ser difícil pra caramba mesmo. E entre vocês dois lá na linha de frente da empresa, tem um que é mais acelerado, o outro fica puxando? Ah, com certeza. Isso eu não tenho. Eu sou muito assim também, eu sou muito de fazer. Tava vendo quando eu tô indo muito, assim, não, peraí, volta aqui que não é tão rápido assim. Eu acho que é por isso que eu tô no setor administrativo e financeiro da empresa, como o Ideraldo comentou há uns minutos atrás. Ele disse que é um setor mais monótono, né? Então, é mais procedimentos, isso, aquilo. Então, eu acho que é por isso que eu estou nesse setor, porque realmente eu sou muito... Não vou dizer que eu sou monótono, mas eu gosto de tudo mais certinho, mais organizado, tudo bem feito, tudo ter realmente um início, um meio e um fim, né? E ele realmente é acelerado. Dá uma aceleração aí, ele é... Mas hoje ele sabe frear um pouco. Mas é assim também, se a gente ficar muito também não vai, né? Fica muito não, ele disse, não, eu vou meter a cara, eu vou conseguir isso. Mas hoje ele sabe frear também, quando não dá, e é assim. Legal. Mas ele ainda continua com aquilo na cabeça. Porque a gente... É o perfil, né? O perfil... A gente tem um empresário, até então eu achava que eu era empresário, mas o meu perfil, a minha veia era mais empreendedora do que empresário. Isso. Hoje, empresário, eu tô tentando me tornar empresário, porque o empresário é um pouco diferente. O empreendedor não, ele vê aquilo que você falou, ele vê essa caneca aqui, ele vai dizer, mano, essa caneca vai estar vendendo no Mercado Livre tantas, eu vou ganhar tanto, e ele já vai começar a fazer. Não, o empresário não, ele vai analisar o custo da caneca, vai fazer tudo. E aí a gente que está começando, se a gente for fazer conta de tudo, não tem nada. Não inicia. Principalmente quando tá sozinho, né? Sim. E também o medo também, ele é bom e ruim, né? O medo, ele salva a nossa vida, mas também ele pode travar a gente para não avançar. Uma pessoa com muito medo, ela fica deixando, mas deixa o mercado melhorar um pouco mais, deixa isso aqui melhorar, e quando ele vê o tempo passa, ele acabou não fazendo o que tinha que ser feito. Isso mesmo. E continua no mesmo lugar, né? Então, e falando em audácia... a gente tem que ser um pouco doido, né? Quando você falou de empreender. Eu era funcionário demitido, estava estudando, aí abri a empresa. Aí, da onde é o dinheiro? Eu tinha um carro. Eu vendi o carro. A Faola tinha carro, era minha namorada, então eu falei, eu tenho um carro, eu posso usar de vez em quando dela. Vendi o carro e comprei tudo de peça. Fiquei de pé. E aí? É isso, tô te falando que o empreendedor ele faz isso, né? Mas o cara tem tanta convicção que vai dar certo, né, que acaba dando. Vocês chegaram a fazer Empretec já? Sim. Já. Todos dois. Eu também fiz. Eu tenho a minha vida empresarial antes do Empretec e depois. Tratorsan também comunga desse mesmo... O nosso supervisor também fez Empretec, a gente colocou para ele fazer. É um curso muito bom. Sempre a galera vem para aqui, eu sempre estou falando, porque é um curso assim que todo empreendedor deveria fazer. Sim. Eu acho que, tipo assim, a Tratorsan, esse projeto... Pelo que vocês estavam falando aqui, já fizeram Empretec. Com certeza. É conhecido, o poder visionário, ele se torna muito mais perceptível, assim, né? Quando tu falou na questão da caneca, eu digo, fez a Empretec. O empreendedor, ele vê, né? O empreendedor, ele compra um terreno e ele vai lá, olha para aquele terreno, ele vê o prédio, bicho. A janela daquela altura, aqui vai ter a escada, ele consegue imaginar, né? Mesma coisa se for outro sonho, no carro da importação de vocês, né? Então, vamos importar, Então, hoje em dia, é o crescimento da empresa, o empreendedor, ele consegue ter essa visão, né? Sim. E isso é muito bom, porque ele formaliza e depois ele vai atrás do sonho, né? Ele começa a organizar as peças para ele poder executar o sonho. Isso. E logo tá bombando também. É verdade. E tipo assim, é uma coisa assim que a gente fala com nossos fornecedores. A gente já teve o prazer de trazer 2 fornecedores de fora do país para cá, pro Brasil. Veio para conhecer a Amazônia, ficaram encantados. Então, tipo assim, quem tá lá fora do mundo não tem noção que a Amazônia tem infraestrutura, tem cidade, tem um mundo, tem uma vida, né? Acha que isso aqui é só a gente anda com jacaré, e não é assim. Aí quando o cara chega, tem uma cidade grande, cidade desenvolvida, não tem noção que tem 350 mil habitantes. E principalmente para cá, porque para Belém a galera já acha que ali a onça fica no meio da rua, né? Aí a gente mora no oeste do Pará, que é o oeste dela.
Ah, então parece que a gente mora assim, no meio do mato, e a onça vai passando aqui. Isso. Parece que tem essas coisas ainda, né? Mas eu vejo assim que hoje, graças a Deus, Santarém tá disparando, né, no cenário, e a gente cada vez mais conhecido, e a gente reza e torce como empreendedor que a cidade cresça mais ainda. Eu cheguei aqui em 2006, cara, eu consigo perceber a mudança que Santarém teve. Que ele está crescendo muito, né? E ainda vai crescer bastante. Então hoje a gente tem uma cidade mesmo bem urbanizada, né? E isso é bom para o negócio, né? Sim. Vem pessoas de fora, também chega muita gente de fora, né, vindo para cá. A gente estava falando nisso, eu te falei da questão do agronegócio, porque da economia que ela gira em torno disso. Fiquei pensando, deve ser um negócio bom para trabalhar. Não sei se vocês pretendem expandir para outras áreas também. Como você falou, né, no início, a mão de obra é muito difícil. Então, eu não tenho como entrar no mercado sem conhecê-lo. E para mim conhecer esse mercado, eu tenho que ter alguma pessoa que tenha conhecimento técnico para entrar. Porque hoje a gente vai com essa importação que vai chegar, a gente vai para 20 mil itens pronta entrega. Só que, para mim formar um estoque... É muita coisa, cara, 20 mil itens. Né? Só que para formar um estoque hoje em cima do cenário agrícola, eu teria que ter mais 5 a 10 mil itens desses produtos. E se eu compro 5 e 10 mil itens errado, eu fico fadado a um estoque fraco, entendeu? Então eu preciso conhecer, saber qual é o equipamento que roda. E quando a gente pensa assim, não, máquinas, é pouca máquina, tem muita máquina no mercado. Tem muito equipamento, então a peça de uma não dá na outra. Então é muito difícil você formar um estoque. Então tem que ter um conhecimento técnico. Se não tiver conhecimento técnico na compra, fica encalhado. É muito diferente você mexer com outro produto, tipo necessidade, supermercado. Você sabe o que gira. Na peça você não vai saber o que vai quebrar na máquina. Para isso tem que ter estudo técnico. O técnico vai dizer, equipamento veio para trabalhar 5 mil horas. Com 5 mil horas de trabalho, precisa trocar esse componente. Por isso precisa... Ele é o mercado mais assertivo, então. O cara consegue, mas entendendo assim, do assunto, ele vai... Sim, mas tem que ter conhecimento na área. E como e vocês faz a consultoria, tu vai até o local? Sim. Hoje o nosso slogan é a sua solução em peças. Por quê? A gente viu que hoje o cenário não precisa de um vendedor. A gente não vende, a gente dá consultoria, a gente soluciona um problema. Que o cliente vai lá e diz a dor dele, a gente é o doutor deles. A gente vai dizer, olha, leve essa e essa peça, e isso aqui, você vai resolver sua dor. Então a gente tenta buscar oferecer uma solução, uma coisa mais, digamos assim, mais, como eu posso falar, mais dedicada para o cliente. O cliente tem aquele atendimento exclusivo, porque como muitas das vezes o cliente está entrando no cenário, a gente tem esse mecânico que ele é terceirizado, e eu também, por ter vindo junto do setor, eu conheço um pouco da mecânica. Então eu já sei o que troca, o que precisa fazer. E aí muitas das vezes o cara vai comprar aquilo ali, mas ele precisa levar mais 2 componentes que casam junto com aquele ali, senão ele não vai resolver o problema dele. Entendi. E aí a gente já vai buscando. E também quando ele vai lá com aquela lista que ele quer comprar aquele mundo de peças, chefe, leve só esse item aqui que vai resolver o seu problema. Não precisa trocar tudo isso. Então, porque pro cara chegar lá e também comprar as peças que daí depois ele não vai nem precisar, talvez. Sim. Aí ele ou falte, né, como você falou. Né? E aí então vocês analisam a lista, cara, tudo que vai ser vendido lá, o cliente chega, vocês... mas você vai usar isso aqui pra quê? Tipo isso? Sim. Ele fala assim, geralmente ele chega e fala, olha, eu tô com problema numa bomba, numa mangueira, no início... Tá, a gente pega, analisa todas as máquinas, elas possuem um catálogo específico da máquina. Então a gente tem esses catálogos, a gente olha lá juntamente com o cliente. Eles são online, esses catálogos? Impresso? Sim, são online. Aí o consultor, ele vai, olha, diz, é aqui que está o problema dessa máquina, tá aqui. Então o senhor só precisa trocar isso daqui, não precisa dessa lista toda que o senhor trouxe pra gente. Só essa peça aqui já vai resolver o seu problema, entendeu? E é como o Ideraldo falou, assim como uma concessionária, quando a gente compra um carro, ela liga pra gente, olha, dona Faola, vai precisar trocar o óleo do seu carro tal, tantos quilômetros, ou tanto...
entendeu? Então, assim é a Tratorsan. A gente é um consultor. Nossos vendedores, eles são consultor de peças, né? Então, a máquina também é como se fosse um carro, um veículo, né? Ela precisa ser trocada filtro, ela precisa trocar filtro de ar, de combustível, de ar-condicionado. Ela precisa fazer uma revisão completa, trocar óleo hidráulico, óleo lubrificante. Então, tudinho isso. Então, é isso que os nossos consultores fazem, entendeu? Eles realmente, a gente fideliza o nosso cliente assim, né? Demonstrando realmente interesse, né, pelo problema que ele está trazendo para a gente, e para continuar com esse pós-venda, todo mês ele precisa trocar alguma coisa, a gente liga, olha, seu fulano, o senhor vai precisar trocar, daqui tantos dias tá vencendo o seu filtro, o senhor já não quer trocar, não sei o quê, a gente tem, sabe? Cara, então uma consultoria que os vendedores lá da loja fazem, sabe? Então é por isso que a gente fala, nosso slogan é a sua solução em peças, né? Porque realmente a gente soluciona, né, aquele problema que o cliente está trazendo. Isso é uma questão importante, porque, olha, vou te dar um exemplo. Aqui na empresa a gente tem os ar-condicionados, aí a empresa coloca lá. Só que a gente acaba esquecendo. Outro dia eu vi um ar aí, quando eu olhei, já estava, acho que a gente estava em setembro. E a data que estava lá para limpar era janeiro. Aí passou fevereiro, março, abril, mas estava em setembro. Aí eu disse assim, cara, mas se o cara me avisasse? Né? Se ele tiver, olha, já está no período vamos fazer a limpeza, vamos agendar a limpeza da central. Eu acho que isso é uma ferramenta, assim, falando um pouco de como empreender, né? É uma ferramenta simples, uma planilha de Excel. Colocar lá o seu nome, a data que foi feita a troca e um filtro. Tal dia você vai me lembrar, tal mês. E ele forma uma carteira. Então, hoje a gente trabalha em cima de uma carteira de clientes. As carteiras são divididas por vendedores e eles têm que trabalhar aqueles clientes. Então, cria um relacionamento, porque a venda acaba sendo consequência desse relacionamento que você cria entre empresa e cliente. O cara faz negócio com quem ele conhece, né? Sim. Quem ele conhece, confia, né? É isso mesmo. O que a gente espera para o futuro aí Eu queria fazer uma pergunta antes, assim, todo mundo... A empresa ela é um iceberg, a gente vê o sucesso aqui em cima, mas aqui embaixo está cheio de problema, um monte de coisa. Como é que vocês fazem para lidar com os problemas quando aparecem na empresa? Eu acho que a Tratorsan, de 2016 até 13 de abril de 2023, era uma. E a Tratorsan... Agora, em 2023, dia 14 de abril de 2023, a gente reabriu as portas. E eu costumo dizer para todo mundo que a gente começou do zero de novo. Que eu vejo que hoje, para a empresa crescer, se ela não tiver um processo organizado, se ela não tiver uma cultura forte, se ela não tiver direcionada ao que ela quer seguir, a gente não vai conseguir chegar no objetivo. Então, hoje, a gente está estruturando a cadeia num todo. A gente hoje tem consultoria financeira dentro da empresa, a gente tem uma consultoria de pessoas, de gestão de pessoas dentro da empresa, nos auxiliando. Hoje estamos com uma outra consultoria jurídica também, que isso é muito importante. A empresa ela vem crescendo, mas junto com ela crescem os problemas. A gente tem as dificuldades do dia a dia que vão surgindo, porque quando tu não é pequeno, tu não é notado. Quando tu é grande, tu vai começando a ficar notado. Aí, opa, tem isso. Então, a gente hoje está fazendo essa estruturação. E aí a gente pensa que hoje, para crescer, isso precisa estar estruturado. Justamente como você falou, você consegue viajar? A gente já consegue, ainda não é 100%. Mas a nossa pretensão é que a gente viaje, passe 30 dias fora da empresa e quando volte a empresa esteja melhor do que a gente deixou. Mas isso é muito difícil a gente conseguir colocar na cabeça do empreendedor, do empresário, que ele acha que ele tem que estar lá, Então a gente vem tentando, costumo dizer que a gente vem tentando fazer o desmame todo dia. Então, olha, vai acabar a mamada, vamos desmamar as crianças, vão ter que começar a andar sozinho, cada um já sabe o que tem que fazer, tem um processo, tem um rito, e a gente vai começar a cobrar resultado. Então hoje eu estou mais voltado à estratégia e à compra. Eu só olho o indicador. E aí a gente tem o Bruno lá na linha de frente, fazendo a supervisão, a direção dos vendedores. Olha, o vendedor atingiu a meta, a gente tem um direcionamento. O vendedor está abaixo da meta, vamos fazer processos para que ele consiga performar de uma maneira mais eficiente. Vocês acompanham isso muito de perto, essa questão da performance, do andamento dos colaboradores. Direto. Hoje nós somos
7 funcionários, 8, não me recordo. 3, 4. Os estagiários vai dar 9. Hoje somos 9 funcionários. Já precisa então... mesmo de gestão de pessoas, sim, acima sim. de 9, porque senão começa a ter um fluxo, né? A gente acaba treinando, o cara aprende um pouco, sai com uma rotatividade muito grande. E a gente, assim, depois que a gente expandiu a empresa, abriu, a gente viu a necessidade realmente dos processos, né, de realmente ter essa orientação de gestão de pessoas e entender, né, mais voltada ao RH, recursos humanos, essa importância, né, da gente ter, né, uma consultoria dentro da empresa para que a partir daquele momento, como a gente está vendo que a Tratorsan só tende a expandir, né, então a gente realmente tem que começar, agora que a gente está com 9 funcionários, a gente consegue, né, já estruturar a empresa para daqui a 2 anos a gente tenha 15 a 20 funcionários, todos já consigam fazer a mesma comunicação, seguir o mesmo caminho que a gente está fazendo agora, né? Então a importância de um empreendedor ter, né, uma consultoria de gestão de pessoas, saber a importância da missão, valores, né, de uma empresa, de ter uma cultura organizacional consolidada, fixa ali, a partir daquele momento que ele consegue estruturar aquilo, ele vai conseguir levar e contratar 20, 30, 50 funcionários, porque a cultura já vai estar fixa ali. Então, a partir daquele momento, ele já vai conseguir expandir com certeza e melhorar mais ainda a empresa dele. A cultura organizacional dentro da empresa é fundamental, né? Agora, no início, não tem nada disso, né? A gente vai fazendo, mas chega realmente numa época em que precisa ter os processos, ter a linha, porque senão essa expansão é muito arriscada, né, pessoal? Cresce, expande. A rotatividade de colaboradores na empresa, ela vai crescendo, ela é muito ruim. Ela é muito danosa. Exatamente. Você, às vezes, fica muito tempo treinando uma pessoa, ela fica depois, realmente, ou não é aquilo que ela quer, ou talvez a empresa não é aquele perfil de colaborador que ela está procurando. Só que você já investiu muito tempo, muito trabalho, muito dinheiro, né, muito recurso. E isso que foi aprendido, ele acaba sendo usado, às vezes, até pelo concorrente. Hoje a gente, com essa consultoria de gestão de pessoas, a gente já conseguiu, a gente tem os setores dentro da empresa, onde a gente formulou, né, o que cada setor setorizou, né, a função daquele setor. Então, hoje, para a gente conseguir fazer uma contratação para determinado setor que esteja precisando, a gente já vai verificar aquele formulário que a gente fez. Então, a contratação já vai ser mais assertiva para o perfil, né, que é daquele setor. Se a gente entrevistar, né, o candidato e ele realmente se encaixar no perfil que a gente formulou ali, tudo bem. Mas se não, ele passou alguma coisa, tudo, a gente já não vai... aquele candidato já não vai servir para esse setor, né? Então, é por isso que a importância mesmo de você ter essa consultoria de gestão de pessoas é justamente para você ser mais assertivo nas contratações e não ter essa rotatividade de funcionários que muitas empresas têm. Você falou que fez quantos semestres de Direito? 9. Chegou bem perto ali da reta final. Exatamente. Como isso conseguiu te ajudar na parte empresarial hoje, você como empreendedor? Assim, a gente tem a Tratorsan, ela acaba sendo uma bifurcação. A gente tem outra empresa dentro da Tratorsan que trabalha com o mesmo segmento, mas corporativismo, para atender as instituições. Porque hoje, quando você fala em compra em larga escala, quem compra são as instituições. E a gente tem uma empresa voltada só para atender. E aí ela foi definitivamente importante para me organizar esses processos, porque a gente trabalha através de processos licitatórios. Então são coisas mais organizadas, a gente precisa ter uma documentação. Hoje a FAOLA sabe que todo final do mês, se a documentação estiver vendendo, tem que renovar, não te recebe. Então a gente precisa estar organizado e para isso a gente precisa de uma parte jurídica. Então, como eu entendo um pouco, a gente não fica tão na mão das pessoas. Então, não, eu sei que isso aqui tem que ser desse jeito, esse documento, essa ata tem que ser assim. Então, a gente acaba usando um pouco do curso. Mas hoje, o pessoal brinca, vai terminar o curso, mas hoje eu não me vejo na área
Eu me vejo até fazendo uma graduação, mas voltada para a minha área empresarial, não para a área jurídica. E você, Faulo é publicitária, da primeira turma. Que deu para contribuir, dá para usar no dia a dia um pouco? Sim. Você atuou pouco, você falou, né? Atuou sim, mais... eu atuei, né? Antes de eu entrar na Tratosan, assim, eu atuei na área de comunicação. Mas hoje, assim, a gente vê que apesar do nosso ramo ser um ramo bem específico, né? Mas ainda assim, eu tentei implementar, né, na Tratosan uma rede social, né? Então, porque o boom hoje, né, do mercado todo, assim, é você estar engajado nas redes sociais. Então, é fundamental. É fundamental, né? Não é porque os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes não tem acesso a alguma coisa do tipo que a gente não vai estar, né? Mas a primeira também, quando alguém quer saber alguma coisa de onde vende peças de máquinas pesadas, ele vai buscar no Google, vai aparecer a Tratosan, né? Então, realmente é fundamental, Thaís. Vocês trabalham com tráfego pago? Sim, legal. Sim, trabalhamos. Isso então a gente, eu coloquei um pouquinho, tem a Tratosan tem a rede social, ela tem o Google, né, lá na empresa. E constantemente, assim, a gente está fazendo isso, né? Eu me formei em publicidade e propaganda, eu fiz pós em marketing, né? Então, eu consigo ainda, lá dentro da empresa, a gente consegue ainda usar a nossa formação para isso. Legal, maravilha, maravilha. E o público da Tratosan, acho que ele é mais de Google mesmo do que de Instagram, sim, né? Sim, com certeza. Acho que ele é mais de busca, o cara vai lá pesquisar, isso, então é super importante. E até bem mais barato que que as outras, que as outras mídias. E menos concorrido, né? O Instagram a gente usa mais para dar dicas, né? E justamente a importância de você fazer revisão certa no seu maquinário, a importância de você comprar peças originais, entendeu? É mais dicas, a gente usa a Tratosan mais para dar o IG, né? O Instagram. Exatamente. E quem é que vocês gravam vídeo também? Gravamos. Tem dancinha? Não, dancinha não. Mas todo mundo participa. Eu e Deraldo, todos os funcionários fazem vídeos. Uma forma de colaborar, todo mundo. Distrair também fica. É muito Hoje bacana. a rede social é fundamental, porque talvez o público primário, que é o cara, o dono da fazenda, do trator, talvez ele não esteja na rede social, mas ele vai pedir para alguém. Sim. Filho, por sobrinho. Filho, sobrinho. Olha, cara, resolve isso aqui e o cara vai aonde? Ele vai na rede social. Isso mesmo. Ele vai pesquisar lá. Né? Isso Então, mesmo. hoje a rede social ela é uma ferramenta que toda empresa precisa ter, né? Um caminho sem volta, né? E aí cada uma no seu ramo, né? Tem diversas redes sociais, mas sempre tem alguém que é o nosso maior A gente público. tá querendo implementar lá na empresa também até a questão da avaliação do Google, né? Quando a gente atende algum cliente, a gente cresceu bastante essa parte, hein? A gente quer pedir justamente, né, para o cliente fazer uma avaliação para a gente do que ele achou da empresa, do atendimento. Ele ranqueia, entendeu? Ele começa a mostrar para mais na busca, começa a aparecer melhor. Essa preocupação aí a gente já pensa lá na frente, né? Eu falo, a gente foi sempre preocupado. Quando surgiu a empresa, a gente já pegou o domínio do site, a gente já tem o domínio, a gente não tem um site, mas o domínio do site Tratosan é nosso. Então a gente também, em paralelo a isso, a gente fez o registro de marcas e patentes, então hoje a marca é homologada. Se a gente precisar expandir e crescer ainda, a gente não pensa em franquia, mas pensa em abrir outras lojas, a gente já está estruturado para crescer ainda mais. Entendi. E como é que está? Vocês têm loja online? Já pensa nisso também? De venda hoje a online? gente iniciou há uns 40 dias a venda no Mercado Livre. A gente começou a trabalhar nessa plataforma. E a gente está começando a ver. A gente entende que tem um período de maturação e a gente está esperando maturar. Mas a venda é diretamente no Mercado Livre. Vocês não têm um site para venda? Ainda não. Né? A gente já tem o domínio, mas a gente ainda não fez o site. Tem algumas lojas aqui em Santarém já vendendo aí para o Brasil todo. Elas têm loja própria e conseguem ficar competitivo. O grande problema hoje ainda é pela dificuldade que a gente tem, né? Porque a gente está num regime tributário diferente do Sudeste. Então, quando você vai fazer, você pega ali no Pará, é diferente. A gente tem um DIFAL para pagar. Então, o site até então, ele entender essa parte tributária é muito complexo. Porque você vê o valor lá no Sul-Sudeste, a gente não tem DIFAL para cá, para o Pará.
Vem aquele preço que está lá, mas o Pará mandando para São Paulo vai ter uma diferença de tributo. Então, essa questão de calcular é o nosso maior medo hoje de fazer. Hoje a gente vende para fora do estado, mas... Porque não depende só de vocês, né? Não. É uma questão... E aí tem a questão logística, né? Que a logística inversa, voltar com a mercadoria para lá. E aí a gente fica meio receoso, mas a gente começou no Mercado Livre e a gente vem estudando o mercado, né? Porque o mercado a gente tem que ser estudado. A gente não consegue. A gente tem um projeto nosso de ampliação, fazer mais um CD, né? Mais um galpão. A gente tem um galpão alugado, mas quer ter um próprio. E começar a mexer um pouco mais no atacado, né? Trabalhar um pouco mais o cara, o lojista. Porque como a gente começou a ter preço, talvez seja interessante o lojista pequeno lá comprar comigo e não comprar lá em São Paulo. Então essa é a nossa ideia de começar a potencializar novos clientes. Como é que vocês imaginam a Tratorsan daqui a 10 anos? Assim? Hoje, ser bem sincero, a gente não tem nenhuma perspectiva de mercado. A gente tem uma projeção até 3 anos, que é esse sonho da gente sentir o mercado. A gente está alavancando ainda mais esse processo de importação. E aí a gente tem a ideia de abrir uma nova filial. A gente está estudando melhor Nos próximos 3 anos, né? Nos próximos 3 anos a gente quer abrir uma filial. Pode ser Santarém ou outro lugar? Ou Santarém ou outro lugar. A nossa ideia é ir para uma capital, porque a gente entende que muitas das empresas da capital vêm se instalar no interior. E a gente quer fazer o inverso, quer sair do interior e instalar na capital. Pela logística também. Porque hoje a gente tem, dentro da capital, a gente tem vários clientes. A gente já teria a possibilidade de abrir uma estrutura bem reduzida. A gente ainda continua sentindo o mercado para abrir. A gente consegue hoje, quase que diariamente, a gente manda peça para a capital, para o sudeste do Pará, para Manaus, para os outros estados. Então a gente quer estar posicionado de uma maneira mais estratégica dentro do norte do país. Hoje a gente pensa em se tornar referência, né? A gente já consegue ser referência no oeste, mas a gente quer ser referência no norte do país quando falar de peças de máquinas. Legal, legal. Paola, e as mulheres no mercado de trabalho? Cresce a cada dia, a gente vê mulher aí, a gente até falou um pouco disso no início, dominando diversas áreas, né? E você como mulher, como é que tá? Como é que você vê o mercado de trabalho, as mulheres entrando em diversas áreas? Olha, eu posso dizer que é lindo de se ver, vamos dizer assim, né? Porque ver uma mulher que não é que há tempos atrás vendia roupa, vendia cosmético mais feminino. E hoje, se eu for numa concessionária de carro, eu vejo uma mecânica, né? Hoje eu vejo uma mulher taxista, hoje eu vejo uma mulher dirigindo um ônibus, um caminhão. Caminhão, né? Já passa muito mulher dirigindo. Sim, aqui. Hoje eu vejo mulheres dominando máquinas pesadas, né? Eu conheço mulheres dominando máquinas pesadas na mineração. Então, como eu disse no início, realmente, o que dizem que as mulheres estão dominando, realmente, elas estão, né? Porque hoje a gente vê que as mulheres querem realmente ser independentes. Sejam casadas, sejam solteiras, elas querem ter o seu dinheiro próprio, querem ser independentes, querem seguir a vida delas e também querem decidir o que elas querem fazer. Né? Ah, não, eu não quero uma loja de roupa, eu quero trabalhar com mecânica, entendeu? Porque eu gosto disso, porque o meu pai fazia isso, então eu quero seguir nesse mesmo rumo, né? Então, hoje não existe mais o que é feminino e masculino, né? Então, é lindo de se ver realmente as mulheres em todos os setores, né? Dominando realmente e fazendo... tendo um comprometimento tão grande e fazendo com tanta responsabilidade e com tanta eficiência, né, que realmente orgulhoso de ver, né? Então, hoje a gente pode falar que realmente as mulheres estão dominando, né, todo o mercado, né, de trabalho e a gente tem que realmente se sentir orgulhosa disso. É isso, né? Não é isso? Realmente. É verdade, a mulher tem que dominar o mundo, eu sempre digo isso por aqui também. E o que é Santarém na vida de vocês? Assim, sempre conversa com quem vem aqui bater um papo com a gente. O que essa cidade representa? Eu acho que empreender em Santarém é mais gostoso. Eu costumo dizer para meus fornecedores que a gente trabalha onde muita gente vem passar férias. Então,
essa bateria para ser recarregada aqui no Tapajós, passar uma semana trabalhando, mas você ter a oportunidade de dizer, olha, 6 horas eu vou assistir o pôr do sol lá na frente da cidade. As capitais não tem isso, né? Então isso a gente consegue ter uma qualidade de vida. Então hoje, morar aqui em Santarém é uma decisão por ter qualidade de vida. Legal, legal. Fala, veio, chegou criancinha aqui. Foi, eu sou de Pernambuco, né? Mas eu vim pequenininha pra cá. Não tem nem sotaque? Não tenho, né? A minha mãe tem, mas eu uso sempre as palavras da minha mãe, sempre quando perguntam pra ela se ela voltaria, né, pro Nordeste, se ela voltaria pra Recife. Ela disse que jamais, né? Que ela é santarena realmente de coração, e eu costumo dizer isso, que eu também sou, né? Porque hoje eu não me vejo saindo de Santarém. Hoje Santarém é uma cidade totalmente estruturada, né, onde eu vou conseguir criar meus filhos, né, onde eu vou conseguir estruturar minha família, onde eu vou ter a natureza para mostrar para os meus filhos, onde eu vou ter eles vão poder conhecer a água doce, né, o Rio Tapajós. E hoje Santarém ainda é uma cidade boa de se viver, né? É uma cidade tranquila, né? Tem seus sobressai um pouco, mas ainda é uma cidade tranquila de se viver. E é como eu falo, eu uso as palavras realmente da minha mãe, justamente que eu sou santarena de coração e eu não saio daqui jamais, jamais mesmo, né? Porque eu sou apaixonada mesmo. Eu agradeço sempre, eu falo pro meu pai, eu disse, pai, eu lhe agradeço todos os dias, eu oro pelo senhor ter saído de São Paulo, ir para Recife, conhecer a mamãe e trazer a gente para cá. Eu falo para ele. São Paulo, Recife, Santarém. Sim, ele é de Belterra, meu pai. Ah, tá. E ele morava em São Paulo, né? E ele foi passar férias em Recife e conheceu a minha mãe, né? Então, de Recife, eles vieram embora para cá. Então, é como eu falo assim para ele, eu disse, pai, obrigada, porque realmente a gente é apaixonado por aqui. A mamãe, então... É tranquilo, né? Eu acho que tem essa tranquilidade ainda. Muito. É muito... E como é que vocês se conheceram? Nossa. Ai, vai ter que ter outro podcast para conversar sobre isso. Assim, a minha mãe, ela foi professora há 40 anos aqui em Santarém, né? É professora de história. Então, foi 40 anos de profissão. Inclusive foi minha professora, que fique registrado aqui. Exatamente. Tuba de meio mundo de Santarém. Mas ela foi professora, né, aqui em Santarém, e ela foi professora do Ideraldo. E a gente estudou na mesma escola, né? Eu fui uma série a mais que ele. Até aí tudo tranquilo, mas a gente não se via, não se comentava nem nada, só era conhecido de vista, né? Mas assim, a nossa história começou por uma postagem no Facebook, sabe? Rede social, olha aí. Rede social, exatamente, né? Sempre que eu vejo postagens boas de alunos, ex-alunos da minha mãe, eu sempre mostro para ela, porque ela gosta de ver, né, até onde os ex-alunos dela chegam, né? Ah, tá. Então, do Ideraldo foi uma postagem que ele foi pagar uma promessa no Círio daqui de Santarém, no Círio de Nossa Senhora da Conceição. Tiraram uma foto dele, ele postou e uma legenda super bonita, né? Eu peguei e mostrei para a mamãe, eu disse, olha mãe, a senhora lembra desse aluno e tal? Ela lembrava. Filósofo, né? Aí ela leu assim a legenda e tudo, se emocionou. E nessa foto eu comentei, né? E no privado ele veio conversar comigo. E desde aí deslinchou assim uma conversa. Trocando ideia. Aí a gente voltou, se reveu de novo, né? Por causa que a gente já se conhecia de olhar, de tempo de escola. E acabou que de 2015 para cá a gente não se largou mais. Perdeu a oportunidade, né? Exatamente. O que escreveu na mensagem? Tu lembras? Eu lembro. Eu participei do Círio e eu tinha uma promessa para pagar e eu fui na corda. E aí, muitas das pessoas não sabem, né, o significado de uma corda. E a corda, na verdade, nada mais é que um cordão umbilical, ligando o terço, né? Seria um terço que liga a mãe ao pai. Então, eu expliquei lá o significado, que
a corda nada mais significava do que um elo que ligava a mãe a um filho através de um cordão umbilical. E aí retratei em palavras isso aí, a Paola foi lá comentar. E acabou ligando vocês dois. Ó. Isso. Né? Eu digo que Nossa Senhora da Conceição é nossa madrinha. Ela é nossa madrinha de casamento. Nossa Senhora. Aquela que foi Vocês são casados há quanto tempo? Oficial 3 anos, mas a gente está junto há 8 anos. Ainda não tem filhos. Ainda não. Pronto. Preciso programar, né? Sim. Tudo é programado, né? Sim. Cara, assim, olha, é um papo muito bacana que a gente poderia ficar mais um tempão falando. Com certeza. Não sei se tem mais algum tema que vocês querem tocar por aqui. Às vezes as pessoas já têm umas historinhas de... Eu acho que falar um pouco da história, né, da Tratorsan, assim, a gente vem seguindo, vem crescendo, mas é o que você falou, a gente tem que ter muito pé no chão, o empreendedor tem que ter muito pé no chão, porque às vezes a gente enxerga aquela lacuna ali, quando a gente está começando a gente quer fazer, mas chega um certo momento que não dá mais pra gente fazer, tem que ter pessoas que possam te auxiliar, porque só você não vai conseguir fazer nada. Então, isso foi muito difícil para mim, nessa maturidade, aprender a saber que tinha outras pessoas que precisavam me auxiliar. E aí, a Tratorsan começou a crescer ainda mais depois que eu comecei a entender que eu precisava de pessoas. Legal, legal. O que vocês diriam para uma pessoa que quer montar o seu próprio negócio? O cara tá com uma ideia, quer montar, porque às vezes o cara fica na ideia, mas não tem muita coragem de querer iniciar. O que você diria por aí? Acho que o primeiro passo, eu já dei a dica no começo do podcast, é ver se tem necessidade. Depois ele vai estudar um pouco do mercado. E o terceiro e mais importante, que eu acho que se eu tivesse feito no início da minha empresa, eu já estava muito mais na frente, era fazer um Empretec. Eu aconselho todo empresário que ainda não fez e quem está querendo abrir, procure e faça um Empretec, porque realmente foi um divisor de águas na minha vida, na da Paola, e acho que de todos que já fizeram. Vocês fizeram juntos, né? Não, né? Eu tenho vontade que a minha esposa faça também. É muito. Ele é como. É todo mundo que sai do Empretec, ele fala realmente que foi um divisor de águas. Então, e todo mundo diz, eu era uma pessoa antes do Empretec, eu sou uma pessoa depois do Empretec. Né? Então, eu não sabia que existia esse curso. Quem me falou foi o Pires, lá do Amazon. Sim. Depois o Elias da Global. Sim. E por último, quem tinha me falado foi o Breno da BM Engenharia. Sim. E aí quando abriu aqui, e era para eu ter feito logo quando eu cheguei em Santarém, mas acho que Deus é tão perfeito. No momento certo. Eu ainda não tinha empresa naquele tempo, eu estava querendo. Mas para mim eu achei muito vantajoso eu errar muito dentro da empresa e fazer um Empretec. Porque talvez se eu não tivesse errado tanto, talvez se eu tivesse feito logo no início, talvez eu achasse que eu não poderia errar. Sim. E errar, é fundamental que a gente erre, porque o erro a gente cresce muito, a gente aprende muito com o erro. Sem dúvida. Eu costumo perceber assim que o erro na área empresarial, se a gente diz para uma criança assim que uma panela no fogo ela é quente, se você tocar aí, vai queimar a sua mão. Mas a pessoa não tem aquele sentido da dor enquanto ela não toca. Depois que ela toca ali, ela não dói muito, não é pouco. Exato. Então acho que esse errar, ele ajuda muito a pessoa a crescer. Né? Então, errar dentro da empresa, assim, acho que ela fortalece, não pode continuar errando, né? Sim. Fazendo as mesmas coisas. É como dizem, quando você realmente aprende com o erro, né? É isso. Então, você realmente vai aprendendo justamente a não errar novamente. Pode errar, não naquela situação, mas numa situação nova você erra, mas você aprende com aquela situação e assim vai. Aprende. E o que você diria para alguém, se fosse uma mulher, o que você diria para que ela quer montar o seu próprio negócio? Eu sempre falei isso, quem quer montar um negócio, você faz realmente uma pesquisa de mercado, é importante. É importante você fazer uma pesquisa de mercado. Pode analisar se é uma necessidade, mas se não for uma necessidade, pesquise antes. Se você vai ter público para aquilo que você está querendo vender ou algum serviço. Né? Porque é a partir daquele time, daquela pesquisa, que você vai ver se você vai realmente estar no caminho certo para poder dar certo lá na frente. Então, a pesquisa de mercado é fundamental. A análise de mercado toda da região que você vai atuar. Com certeza. É isso.
Ó, brigadão. Ah, cara, eu tenho que falar com vocês lá da premiação da ASF. Você foi homenageado lá na ASF, foi muito bacana. Como é que é ser homenageado pela Associação Comercial e Empresarial de Santarém? Eu acho que, assim, posso dizer, né? É gratificante, né? A gente enxergar que a gente estava no caminho certo e Olha ver... o Heraldo. E ver, após de 7 anos, né? Quase a gente ia fazer 6 anos de operação aí, a gente sair do zero. É lindo. Sair do zero e ter o reconhecimento, então eu acho que isso é muito gratificante, né? Eu acho que todo empresário que começa e tem um sonho de abrir uma empresa, ele pensa em chegar lá e ser uma homenagem. Então, nós por se tornar ainda maiores, ter se tornado uma referência, ser ousado, né? Isso foi determinante para que a gente tivesse esse êxito e recebesse esse prêmio. Acho que é uma honra bem merecida. Assim. Sim. Foi jovem destaque. Jovem destaque empresarial, né? Sim. Foi muito legal. Acho que foi bem acertado mesmo aqui a decisão. Muita gente aqui na foto. Quem são das fotos? Aqui. Nossos funcionários. São alguns dos nossos colaboradores aqui. Richardson, Bruno. Eles ainda continuam. Sim. Faola, eu, Cauã, o Samuel e o Elielson. E agora entraram mais 2 estagiários. Legal. O time já cresceu ainda. O time continua crescendo, não para de crescer. Olha, Ideraldo, Faola, um prazer pra gente. Eu sei que vocês tiraram um tempo para vir aqui, a gente agradece bastante, tá? É do fundo do nosso coração mesmo receber vocês por aqui. A gente que agradece o convite, né? Porque é bom a gente mostrar, né, a história de sucesso de uma empresa, justamente para quem está iniciando, ter aquela vontade de continuar, de não desistir, porque os percalços vêm, né, as tribulações vão vir, mas nunca desista, né, porque você vai conseguir. A Tratosan não foi 1000 maravilhas, né, e com certeza daqui para expandir mais e mais também não vai ser. Mas você, como o Ideraldo falou, você ter pé no chão, você analisar, você pesquisar, e você realmente centralizar as suas ideias, as suas vontades, você vai conseguir chegar aonde você almeja, sem dúvida. Então, a gente agradece com certeza o VoxCast. O VoxCast justamente por dar essa oportunidade da gente mostrar a história da empresa, né? E também mostrar o sucesso que ela vem tendo para justamente as pessoas que forem assistir terem, né, essa realidade que eles conseguem com certeza chegar onde eles querem. Nosso objetivo aqui, a gente sempre fala de levar inspiração para as pessoas, né? contar um pouco da sua história, para também que motive outras pessoas, né? E a Tratosan é uma fonte de inspiração, né? Obrigada. Acho que, como a Paula falou, agradecer a oportunidade. Eu vejo a importância hoje da gente estar contando um pouco de como começou. Não foi fácil, nem é fácil. Se a gente for sincero, quem quer empreender, saiba que não vai ser fácil. Mas aí a dor é você que escolhe. Se você quer ficar parado tendo dor, ou se você quer empreender e ter dor. A dor vai ser a mesma. É verdade. Verdade. Então pronto. Fica aqui nossos agradecimentos por esse tempo que vocês trouxeram aqui pra gente, para levar uma informação para nossa audiência. Olha, com imagem e direção de Edivaldo Reis, esse foi mais um VoxCast. Pessoal, até a próxima. Você ficou até agora aí, curte, compartilha, leva essa informação aí para o máximo possível de pessoas. Um forte abraço, até a próxima.